O 5 é o energético, ele tem na formulação dele a tiamina, o fósforo, a taurina e a cafeína, que é uma substância muito interessante porque ela não estava presente na guia positiva da Anvisa até pouco tempo atrás. Então, a cafeína não era uma substância permitida em suplementos alimentares. Então, agora a gente pode fazer uso dela, não tem mais problema, ela já está totalmente legalizada. Então, é uma substância aí que é muito interessante nesses produtos para dar mais energia, com um foco em a pessoa ficar mais acordada, com o metabolismo acelerado, com mais energia. Nós temos aí o fósforo, que é o mineral que carrega a tecnologia VNC, além da taurina, que é um aminoácido que está presente em grande quantidade em todos os energéticos, na família Red Bull, na família Monster. A taurina, ela é o mais comum e o que mais dá energia aí nesses energéticos da vida. E aí nós temos também a tiamina e a cafeína, então, para fechar essa energia aí desses produtos. O fósforo, que é o mineral VNC aí dessa formulação, ele atua em vias essenciais para produzir e armazenar a nossa energia. Por quê? Vocês já devem ter um conhecimento, eu acredito, a maioria de vocês, possivelmente, como que é feita a produção de energia no nosso corpo. Nós ingerimos os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que vão se tornar energia. E são três fontes de macronutrientes. Nós temos as proteínas, nós temos os carboidratos e nós temos os açúcares. O carboidrato também irá se transformar em açúcar, é a mesma coisa. Já a proteína não, ela vai passar por um outro processo. Enfim, esse açúcar e esse carboidrato, eles vão para o sangue. Lá no sangue vai ter a ação do hormônio insulina. A insulina vai pegar essa glicose, essa glicemia, vai jogar dentro das células. Lá dentro das células, ele vai ir para uma organela chamada mitocôndria, que é a nossa usina energética. É ela que faz a nossa produção de energia. E a mitocôndria, ela faz um produto chamado ATP. ATP significa adenosina trifosfato, ou seja, adenosina mais três moléculas de fósforo, adenosina trifosfato. Na tabela periódica, o fósforo é representado pela letra P do pH, né? Se escreve fósforo em inglês, porque pH tem som de F. Quem for mais antigo aí lembra que antigamente farmácia se escrevia com pH, farmácia com pH no início. Aí a importância do fósforo, porque o ATP, que é a nossa molécula de energia, é a adenosina trifosfato. Tem três moléculas de fósforo no nosso ATP, que é a energia em si que o meu corpo produz. Então, o fósforo, ele é essencial na produção e no armazenamento de energia do nosso corpo. Caso, porque não só na produção, mas também no armazenamento. Porque caso você não consiga gastar todos os ATPs que a sua mitocôndria faz constantemente, esse ATP vai ser transformado em uma determinada gordura e vai ser estocado, armazenado. E o dia que você precisar de energia, o corpo vai pegar essa gordura que foi armazenada, retransformar em ATP novamente, e de repente você tem energia para fazer o uso dela. Um exemplo disso, pessoas, por exemplo, que ficaram perdidas numa ilha deserta, numa mata, que foram soterradas, pessoas que sofreram acidentes e que ficaram lá 5, 10, 15 dias sem comer nada. Como essa pessoa sobreviveu? Sem comer, sem beber. Como ela fez isso? Ela tinha gordura armazenada que foi transformada novamente em ATP para que ela pudesse sobreviver por dias sem se alimentar. Então, o fósforo é muito importante, não é só muito importante, é essencial para a nossa energia, tanto na produção quanto no armazenamento dela. Ele também atua na manutenção do
pH sanguíneo. pH é o nível de hidrogênio. Se alguém aí já estudou química na escola, sabe que todos os líquidos têm um pH determinado, como, por exemplo, a água. Uma água ideal é água que tem pH 8, pH 9. O sangue tem pH entre 7,35 e 7,45. Um café tem pH 2,5, portanto é uma bebida extremamente ácida, né? E aquilo que tem pH acima de 7 é base ou alcalino, né? E aquilo que tem pH abaixo de 7 é ácido. Então, o nosso pH tem que ter uma medida mínima ou máxima, ele tem que estar ali na homeostase sanguínea, tem que estar no meio. E o fósforo regula esse pH, porque novamente tem um pH. P de fósforo, H de hidrogênio. Ele regula nossas transcrições de genes, ativa as nossas ações enzimáticas. O fósforo é muito importante. Ele também atua nos rins, né? Nossa resposta renal imune vem através do fósforo. Existem dois tipos de fósforo na suplementação alimentar. O fósforo que está na forma orgânica e o fósforo que está na forma inorgânica. Enquanto o fósforo orgânico é absorvido lentamente e com menor eficiência pelo organismo, em torno de 40% só absorvível, já o fósforo inorgânico, que é o que está presente no nosso Belferote número 5, é o inorgânico. Ele está presente e ele é o que absorve mais rápido e que tem mais eficiência. E quando ele está em sinergia com a vitamina B1, que é a tiamina, e também com o aminoácido taurina, ele apresenta uma absorção ainda mais rápida e eficiente, chegando a 100% da absorção dele. Olha a diferença, um fósforo que é orgânico, 40%. O fósforo inorgânico com B1, que é a tiamina, e com taurina, 100% de absorção desse fósforo. Por isso que está presente tanto a tiamina quanto a taurina nesta formulação, para que eles possam agir em sinergia. Além disso, a tiamina, que é a B1, ela também desempenha alguns papéis importantes aí no nosso organismo, como, por exemplo, a manutenção do tecido nervoso e a transcrição nervosa. E isso é muito importante para quem precisa de energia, porque o nosso corpo, ele avisa, né? O cérebro manda a nossa mitocôndria fazer energia quando nós temos mais produção de células ou transcrição de células nervosas. Por exemplo, quando você está dormindo, que você não está nervoso, você está tranquilo, calmo, relaxado, você está sob efeito de hormônios indutores do sono, melatonina, serotonina. A sua produção de energia é baixa, pequena. É uma energia só para você dormir. Agora, quando, por exemplo, você está numa situação de risco, com a adrenalina lá em cima, você ficou sabendo que tá lá preso no trânsito, está vindo um arrastão, você depende da sua vida para sobreviver. Aí você tira força de onde não tem. Você tem aquela descarga de adrenalina, você tem uma transcrição muito grande nervosa. E aí você tem uma produção, uma soltabilidade, uma excreção de energia rápida e em grande quantidade. Todo mundo já ouviu falar nos picos de adrenalina, que é quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem estrônchulo aqui, mas digamos que uma pedra de 200 quilos caiu sobre o seu filho. Normalmente você não conseguiria erguer uma pedra de 200 quilos, mas numa situação dessa, que envolve o nosso filho, você tem uma descarga de adrenalina, você consegue ter uma força subhumana de repente. Ela é uma força que dura segundos, porém, isso acontece. O corpo consegue fazer uma força anormal por alguns segundos apenas. E aí você depende dessa transcrição de célula nervosa e depende da tiamina para que tudo isso aconteça. Então o corpo vai reagir frente ao nosso Belferote 5, que tem o fósforo, que é a produção e armazenação da nossa energia, que está sob sinergia da B1 tiamina mais a taurina para que tenha 100% de absorção, e também que a tiamina faz essa produção e transcrição de células nervosas que aumentam a conversão da glicose em ATP, ou seja, do açúcar em energia. Do nada você pega
todo o açúcar que está no seu corpo e transforma em energia na hora, para que você saia correndo, para que você pule, para que você desvie, para que você erga um peso, né? É um momento, um pico de adrenalina, um momento de produção de energia exacerbado. Sendo assim, a eficiência pode ocasionar fraqueza muscular depois que você tem esse pico, você pode ter uma certa fraqueza muscular, fadiga, sintomas de cansaço generalizado. Porém, você tem aquela energia que você precisa. Então, vamos supor que você teve uma noite muito mal dormida, está com sono, cansado, e no dia seguinte você tem uma reunião, uma palestra, você tem algo muito importante para fazer. Você faz o uso do Belferote 5, você faz o uso do energético, ele vai te dar uma energia instantânea, ele vai te acordar, você acorda defunto. Você vai, faz o que você precisa fazer e depois você vai ter a fadiga, depois você vai ter que descansar. Porque você vai esgotar a produção de energia do seu corpo, mas você vai ter energia que é aquilo que você precisa. Ele é uma produção energética para um momento de que você não pode dormir, não pode relaxar. Vou dirigir, vou sair às 3 da manhã, vou tomar um energético, não vou ter sono, tá? Não vai ter sono de maneira alguma. Não vai ter sono, não vai ter moleza, fraqueza, só depois, em torno de 6 a 8 horas depois, aí você vai sentir esses sintomas e você vai precisar recarregar energia. Você vai precisar se alimentar e você vai precisar descansar. Mas no momento em que você precisava de energia, você vai ter fazendo uso do produto. A taurina, ela também tem uma ação antioxidante, que ajuda a preservar esses músculos no momento de um estresse ou num estresse oxidativo como esse. E a produção dela, ela é muito baixa no nosso corpo. Então, por isso a presença da taurina aí, que é aquela que eu falei que está no Red Bull, está no Monster, está em todos os nossos energéticos da vida. E depois vem a nossa gloriosa cafeína. A cafeína, todo mundo sabe, é termogênica, é aceleradora de metabolismo, ela manda embora a melatonina, ela bloqueia a produção de melatonina, ela não deixa você dormir, ela tira o seu sono, ela te liga, te deixa alerta, concentrado, ela te deixa em estado de alerta, o teu cérebro aumenta a sinapse, aumenta também a produção o consumo de glicose do cérebro, e aí você fica uma pessoa ligada aí no 220. Pessoas que têm problemas, como por exemplo, arritmias, problemas de batimentos cardíacos, geralmente é contraindicado os produtos que contêm cafeína, tá? Porque ele pode causar taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, porque é um efeito aí da cafeína. Então seria o único contraindicativo para o uso desse produto, tá bem? E essas seriam as funções aí da tiamina, do fósforo, da taurina e também da cafeína. Quem toma remédio de pressão, ainda que no desmame, pode tomar produtos com cafeína? Quando a gente ouve remédio de pressão, eu imagino que seja um antihipertensivo, para pressão alta. A gente tem que entender, taquicardia é uma coisa e pressão alta é outra coisa. Taquicardia é o aumento dos batimentos cardíacos. E pressão alta ou hipertensão arterial é a velocidade com que o sangue passa pelas suas artérias. Então não tem contraindicação e, como diria nosso glorioso Cazuza, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Batimentos cardíacos aumentados é uma coisa, pressão alta é outra coisa. Em resumo, o energético não é um produto que vai aumentar a pressão das pessoas, causar hipertensão, deixar a pressão alta. Não. Ele vai acelerar, talvez, se você é mais sensível à cafeína, os batimentos cardíacos. Mas a pressão arterial, não, tá? E eu tenho um produto de cafeína para utilizar, mas estou meio receoso. Por exemplo, a minha pressão tem até ficado 10 por 6. Um camarada que já teve até 16 por 9, mas enfim, estou alterando para os florais e já fiz academia 3 meses, agora que eu dei um tempo, sendo que, assim, batimento puxar ferro, fazer esteira, tranquilo, não senti nada, então eu creio que eu possa utilizar a cafeína, no caso, porque Sim, não deu problema não nenhum. vejo. Não, como eu disse, a contraindicação é para arritmias, pessoas que têm um distúrbio dos batimentos cardíacos. Entendi. Pressão arterial não interfere.
Beleza, obrigado. Por gentileza, sobre os produtos, quais podem ser tomados juntos e quais devem ser evitados de tomar juntos. Os que devem ser evitados de tomar juntos são aqueles que têm, por exemplo, são aqueles que têm todos os minerais ou várias vitaminas, como por exemplo o nosso 19 multivitamínico. Ele é um exemplo de que já tem tudo nele, então você não deve ficar colocando outros junto, tá? Esse seria a única, tá? O único assim, o 19 mais algum, porque nele já tem praticamente todos os minerais e vitaminas também, apenas esse. Os demais podendo ser usados aí. A pergunta: se o treinamento for pesado, onde o batimento acelera muito, é indicado mesmo assim tomar o energético? Sim, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que, no caso, você já vai, se você for uma pessoa sensível à cafeína, lembrando que nem todos são. Eu, por exemplo, eu posso tomar café meia-noite e dormir meia-noite e 5, não tenho problema nenhum com isso. Conheço gente que fala que se tomar café depois das 4 da tarde já não vai dormir de noite. Então a cafeína, uns é sensível, outros não. Então não é que todo mundo que tomar vai ter um ataque cardíaco. Não. Se a pessoa for muito sensível à cafeína. E aí, no caso, se ela for fazer um treino pesado, aí um crossfit, um circuito, os batimentos vão se elevar até um certo nível. E depois ele não eleva mais. O próprio corpo se adapta, tá? Então, não tem contraindicação nesse quesito. Belferote, seja líder do seu bem-estar.